eu pular aqui para a gente falar de Corinthians por motivos de... Rapaz, que sufoco para classificar para semifinal, hein, André? Ô, louco. Foi mesmo. Nossa Tirando ali a parte final do jogo, eu tava saindo do ar, né? Eu não vi o jogo inteiro, porque a gente tava no ar ainda no último lance e tal. Você viu uma parte do primeiro tempo, né? Vi, mas pouquíssimo, né? Porque ali fica maquiagem, não sei o quê, espera a prorrogação da Suécia e tal, a gente fica meio... eu consegui sentar para ver o jogo na reta final. E assim, vi que ali o Corinthians foi para cima. Mas assim, é muito pouco, né? Muito pouco para o que estava sendo esperado do Corinthians. Não sei se a alteração que ele fez, eu estava ouvindo no rádio nessa hora, que ele tira o William. Pelo que eu ouvi no rádio, não entenderam muito a alteração, então, a saída mas é porque o William tava sentindo, né? O William tomou uma pancada no último jogo, a Aline tava na cobertura do jogo ontem, ali na Stari, e aí ela, não lembro se foi no Twitter, no Instagram, enfim, que o William parecia o tempo inteiro sentir no primeiro tempo já, botava a mão no abdômen e tal, de uma pancada que ele tomou no outro jogo, e que ele mesmo admitiu que ele não queria ficar fora desse jogo, porque era um jogo importante, né, de mata, mas que ele sentiu que ele não estava 100%, então ele precisava sair no fim das contas. E no momento que eu estava assistindo no primeiro tempo, eu estava até assistindo do lado de uma amiga minha, o Renato Augusto se machuca, ela quase entra em choque, começou a quase ter uma crise de choro, preocupada com o Renato Augusto, mas aparentemente tudo certo com ele. Mas assim, o Corinthians precisa jogar mais, vai precisar jogar mais, porque ontem foi né? Ontem foi tenso. Foi tenso pro torcedor corintiano. E aí, a gente falava isso ontem já aqui, né? Dependia do resultado. O Corinthians precisava vencer por 2 ou mais gols de diferença para fazer a semifinal contra o São Paulo lá na Neoquímica Arena. Como empatou, passou nos pênaltis, então, naturalmente, não conseguiu esse resultado que precisava. Joga contra o São Paulo no Morumbi, o que é uma questão, tá? Eu acho que esse mando de campo era bem importante para os dois lados. Porque o São Paulo não vence praticamente na Neoquímica Arena e o Corinthians não vence, acho que desde 2017. 5 anos. No Morumbi. Então, pode contar e pode valer muito isso para o Corinthians nessa decisão. Deixa eu trazer uma afirmação e aí eu quero que vocês digam se ela é verdadeira ou falsa. Dos semifinalistas, Corinthians foi o que menos apresentou futebol. VS, você vai de verdadeiro ou falso? Lembrando que temos Palmeiras, São Paulo, Red Bull, Bragantino e Corinthians. Eu vou de... Caramba! Táxi. Eu vou de verdadeiro. Acho que... É porque eu acho que foi um jogo muito parecido com o jogo do Red Bull Bragantino. Enfim, vou de verdadeiro. Acho que foi, de fato, o time fez uma primeira meia hora. A expectativa era maior? Talvez a expectativa, botando a régua da expectativa, eu vou botar verdadeiro por isso. Porque o jogo do Bragantino foi um jogo bem travado também, mas ele faz uma primeira meia hora boa, faz o gol na última bola, e depois que o Guarani empata e que o William sai, o Corinthians praticamente não conseguiu fazer nada em campo. Ficou meio que em campo ali, teve uma bola ali que passou e tudo, mas eu vou botar verdadeiro por isso, porque eu esperava mais dele do que do Red Bull Bragantino. Acho que o São Paulo fez um jogo interessante no primeiro tempo, fez um jogo muito bom depois das alterações do Rogério. Acho que o Palmeiras jogou, na maior parte do tempo, um futebol com mais volume do que a média das atuações do time na era Abel Ferreira. E acho que o Red Bull Bragantino jogou mais ou menos ali dentro da sua característica. Não é um time também de um massacre muito grande, é um time mais controlado também. Mas eu acho que então vou votar verdadeiro pela expectativa que eu tinha e tenho ainda nessa reunião de talento do time do Corinthians. Boa. São Paulo e Corinthians, a galera acompanha junto com a gente no domingo, tá? Transmissão a gente abrindo na HBO Max e no estádio TNT Esportes, 3 horas da tarde, lá do palco do jogo, como vocês já estão se acostumando, a gente traz todo o nosso pré-jogo, o nosso material do intervalo, que eu sei que todo mundo ama, e também o nosso pós-jogo com as nossas discussões, e claro, sempre tentando trazer convidados, como a gente tem feito. Formiga, você vai de verdadeiro ou falso nessa afirmação
Dos Tem. semifinalistas, Corinthians foi o que menos apresentou futebol. Nas quartas ou no campeonato todo? Foi o que menos apresentou futebol. Aí você fica à vontade para sua avaliação. Você quer ir nas quartas ou você Cara, quer ir... eu votei nas quartas. Eu votei só no mata-mata, tá? Eu votei Então, pensando só no mata-mata. Se quiser seguir esse critério de Vitor Sérgio, fica à vontade. É que eu acho que o campeonato, o Corinthians teve alguns jogos bem legais. O Red Bull viveu momentos especiais também, mas deu uma estagnada. Eu fiz alguns jogos do Red Bull lá na HBO Max e depois o time deu uma segurada, assim, sabe, travado. Eu teria dúvida no geral do campeonato de cravar isso. Mas baseado nas quartas de final, eu acho que ele é o que chega mais com arranhões, apesar de, como o Vitor lembrou, algumas questões do jogo do Red Bull, mas acho que nas quartas de final o Corinthians teve mais dificuldades, né? Teve o Paulinho mal, assim, principalmente, acho que foi o grande ponto fora da curva aí, e levando para os pênaltis, correndo esse risco. A gente até, eu brincava ontem com um rapaz que eu encontrei até na sede da Warner, aí, que trabalha no escritório ao lado, ele descendo comigo, falando assim, vocês vão fazer o jogo do Corinthians hoje? Eu falei, não, hoje não, mas provavelmente lá na semifinal e tal. Aí ele, porque eu tô morrendo de medo, cara, porque sempre tem zebra nas quartas de final do Paulistão, até agora não apareceu nenhuma, só sobrou pra nós. Aí eu falei, assim, em termos de estatística, tu tá com o teu na reta mesmo. E foi dito e feito, né, quase. É isso. Ô André, pegando então nas quartas, que foi o voto dos meninos aqui, você vai de verdadeiro ou falso na afirmação? Eu vou de verdadeiro. No chat dizendo V de vexame. Não sei se é V de vexame, mas eu vou de verdadeiro. O Corinthians, ele de todos aí, é o que trocou o técnico há menos tempo, né? O técnico chegou agora, praticamente. Então, assim, eu vejo o Corinthians com um horizonte legal, mas eu já vi, no ano, inclusive, na temporada, no campeonato, evolução no São Paulo. O São Paulo vai encontrando ali, sabe, um caminho. Eu tô vendo com bons olhos. Eu não sei se o fruto ele vai ser colhido agora, eu não sei. Mas eu tô vendo que tá sendo semeado um negócio ali interessante. O Palmeiras é o Palmeiras, é o time que tá pronto, de todos esses aí é o que tá pronto. O Red Bull Bragantino, como disse o Formiga, teve os seus momentos, e o Corinthians teve altos e baixos. Eu tive para o corintiano a sorte de narrar 2 jogos do Corinthians que o Corinthians foi bem, cara. O Corinthians contra o Ituano, e depois o Corinthians, não lembro se contra o Mirassol, talvez. Contra o São Paulo, mesmo que tenha perdido, o Corinthians jogou. Principalmente no segundo tempo. Acho que jogou. Bem perdido o jogo, eu achei. Mas jogou. Tomou um gol com 50 segundos. Contra a Ponte jogou muito bem, né? Na Neoquímica. Com 50 segundos e, né? Mas assim, acho que de todos é o que tá menos pronto, é o que ainda tem espaço, que tem evolução para acontecer aí. Então eu acho que, por conta disso, inclusive, você não me perguntou, mas eu acho que tem um favorito nessa semifinal. Eu acho que o São Paulo entra como favorito. Joga em casa e tá um pouquinho mais pronto que o Corinthians. Boa, já que o André deu um palpite dele aqui, eu quero fazer o nosso não dei palpite, hein? O que é isso? Não, eu acho que entra como favorito, mas não disse que vai ganhar. Não, tudo bem, mas é um palpite de quem é favorito?